bem, gente, são 10h20 da manhã aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar de Bitcoin. Bitcoin que fez a sua máxima em 60 mil hoje e a mínima em 57.681. A semana que promete entregar muito aí por conta da Super Quarta, onde vão ser divulgados dados da economia americana e o mercado tende a ficar ocioso, talvez antecipar algum movimento, talvez se segurar um pouquinho. Enfim, para você entender o que está acontecendo e entender o gráfico do Bitcoin, assista esse vídeo, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma análise gráfica e me segue lá no Instagram, @GabsCryptoLife. O QR Code está na tua tela aí, só escanear pelo seu celular. Bom, vamos lá, o Bitcoin. Ontem eu já tinha antecipado para vocês na análise não ficarem nervosos caso o Bitcoin viesse buscar essa região roxa aqui, viesse tocar ali 58, 57, 59 mil dólares, para vocês não ficarem nervosos, porque seria normal, tá? A gente enfrenta uma resistência chata aqui, que é a MM200, tá? Que também faz congruência com essa linha amarela aqui de Fibonacci, que é a região de 0.382. O preço ele geralmente não consegue romper a MM200 no primeiro toque, geralmente é na segunda ou na terceira tentativa. Então, eu já tinha reportado para vocês que não teríamos muita movimentação nesse final de semana, que o preço ele nem ia subir muito buscando 64, 65 e também não ia cair muito fazendo aqui um fundo em 55, 54, somente num cenário apocalíptico do final de semana. Eu falei que muito provavelmente o preço poderia vir tocar aqui para vocês não se surpreenderem se isso acontecesse, ou que ele ia sofrer resistência nessa região de 60 mil dólares, 61. Bom, hoje o preço, como eu falei, se enquadra nessa zona de suporte, tá? Toda essa região aqui que o Bitcoin está acumulando entre essas duas regiões roxas, uma de resistência e uma de suporte, vai fazer o Bitcoin ter uma força espasmódica para jogar lá para cima, para romper essa resistência de 73 e buscar, de acordo com a minha leitura, os 109 mil dólares, enfrentando alguns pullbackzinhos, porque quando a gente pega o gráfico de uma maneira macro falando, a gente vê que as ondas de Elliott estão bem definidas, tá? Mais no semanal, mas a gente tem a onda 1, a onda 3, a onda 2, a onda 3, a onda 4, e aqui seria o início da nossa onda 5, que a gente começou a engrenar aqui, mas viu aquele caos, a gente fez o fundo em 49 mil dólares, mas isso não é algo para se desesperar. Isso aqui, ao meu ponto de vista, claramente foi uma armadilha de ursos, foi o nosso último fundo antes do nosso bull run, tá? A gente enfrenta agora uma pressão vendedora muito forte aqui na região de 61 e 62 mil dólares. A gente tem muitas ordens de venda nessa região. Muito provavelmente a gente vai ver uma liquidação grande nessa região, que pode jogar o preço a vir buscar essa região avermelhada aqui de 56, 55 mil dólares. Não se surpreendam com isso. Muito provavelmente, pelo menos em um dia, a gente pode perder a resistência aqui do suporte de 57, vir buscar aqui 56, 55 e voltar para cima de 57. Não acredito que a gente perca essa resistência de 57 e faça um fundinho aqui, tá? Eu acredito que a gente rompa, passe talvez 1 ou 2 dias num falso rompimento e depois volte para estressar essa região aqui de 60 a 61 mil dólares. Por quê? Porque, como eu falei, essa região aqui de resistência é uma região forte, tá? Essa MM200. Enquanto isso, a gente, nesse momento, busca voltar para dentro da nuvem de Shimoku, tá? O preço ele tende a entrar na nuvem para depois rompê-la, ou para cima ou para baixo. Então, o Bitcoin também enfrenta a resistência, tudo fazendo congruência nessa região aqui da lower da nuvem de Shimoku. E, além disso, a gente também tem a mediana do canal de Keltner e um pouquinho mais acima ali na região de 0,5 a mediana da banda de Bollinger, tá? Então, todos os indicadores mostram que essa região aqui é uma região de resistência forte, que o Bitcoin
pode ficar dando cabeçada aqui, lateralizando, principalmente, talvez, até essa super quarta, onde vão ser divulgados os dados. Se os dados da economia americana forem melhor que o esperado, se falarem alguma coisa sobre alguma corte na taxa de juros que vai acontecer, talvez não nessa quarta, mas isso vai acontecer, e o DXY ajudar, pode ser que depois de quarta-feira a gente consiga romper essa resistência e vir encostar aqui nessa região de 64 mil dólares. Mas o que eu quero trazer para vocês, e que está muito vigente, tanto no diário, mas principalmente no semanal, é o Bitcoin formando esse claro padrão gráfico de bandeira. Mais uma vez, a gente tem um mastro muito bem definido, não tão grande, mas tem, com um padrão de bandeira bem formado aqui, que quando romper vai levar o preço lá para cima. E é esse que entrega um mastro proporcional. E é esse padrão gráfico que vai levar o Bitcoin para a nossa quinta onda, rompendo a meta de 80 mil dólares do ciclo passado e vindo buscar, de acordo com a minha análise, 109 mil dólares. Tá? É claro que não é um preço focado, pode ser que ele chegue um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, mas de 100 a 111 mil dólares é a primeira meta, tá? Eu cravo ali mais ou menos nos 109 mil dólares, tá? O Bitcoin no semanal fica mais ainda vigente o nosso padrão de bandeira, tá? E as nossas ondas de Elliott também, primeira, segunda, terceira, quarta, e aqui seria o início da quinta que falhou, mas a gente ainda não perdeu. Esse padrão de bandeira também está muito bem definido aqui no semanal e vai entregar essa onda exponencial, né? Além disso, a gente tem o nosso padrão xícara também formado aqui no semanal. Não perdemos esse padrão xícara, pelo contrário, a gente só está construindo uma alça cada vez mais vigente e todos esses indicadores indicam que o nosso bull run não acabou. Quem fala que o bull run acabou é crítico, enfim. O bull run nem começou praticamente ainda, a gente teve aquela fase de euforia um pouquinho, a gente teve um pullback, fez o fundo na armadilha de urso e agora a gente vai iniciar. Antes de eu trazer aqui um pouco sobre market cap, vou dar um giro de notícias aqui. Isso aqui é um gráfico que eu já trouxe 200 vezes para vocês, que é basicamente o nosso período ali pós-halving, 2016 para 17, 20 para 21, antes do ciclo, e agora aqui o nosso período pós-halving de 2024. O preço ele tende a ficar nessa acumulação, nessa lateralização. Depois desse primeiro pump, que a gente teve esse primeiro pump, saiu lá dos 39, 38, foi buscar ali os 70 mil dólares, deu uma recuadinha, a gente teve esse primeiro pump, mas o preço tende a, nos outros ciclos, se a gente pegar historicamente falando, não somente esses, o preço tem a média de ficar 160 dias lateralizando. A gente, nesse momento, está aí em torno de 120 dias. Então, a gente ainda teria aí cerca de um pouco mais de um mês até o preço começar aquela escada e trazer os retornos. Então, esse período, ao meu ponto de vista, é o momento que os senhores têm que acumular altcoins de boa octanagem, porque depois do pump do Bitcoin, nós teremos a alt season, onde a dominância do Bitcoin vai cair lá dos 57 para os 54, e a gente vai ter esse total 2 aqui, que é o market cap das altcoins, vindo buscar lá na euforia 3 trilhões de dólares no mercado. Então, esse momento é o life change de vocês, de muita gente, que vai ter que vocês vão poder ter um retorno de 2, 3, 5, 6, 10 vezes, 20 vezes, dependendo da altcoin que vocês pegarem. Então, vocês têm que entrar num projeto que vocês acreditam, vocês têm que escutar por vocês. Não foquem só no que eu estou falando, só no que fulano está falando, só no que ciclano está falando. Façam as suas análises, estudem e aportem de maneira responsável para vocês surfarem essa onda. E principalmente, saibam o momento de sair. Mas se por um acaso perderem o ponto de saída, calma, nada é desesperador no mundo cripto. Vocês surfem sem desespero, segurem, venham o preço desabando no próximo inverno cripto, para no próximo ciclo de alta vocês surfarem novamente a onda. Aproveitem esse tempo para aprender e para acumular principalmente, porque é isso que as baleias estão fazendo. Somente no mês passado, as baleias compraram 5 bilhões em Bitcoin.
Foi a maior acumulação de Bitcoin desde 2014 por mês, né? Eu reporto para vocês, já reportei, que no mês passado foram mais de 23 bilhões de dólares em acumulação no mundo cripto por baleia. Gente, baleia, big players, tirando o dinheiro de exchange e colocando em hard wallets, em carteiras privadas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eles não estão vendendo. Isso quer dizer que elas tiram da corretora porque não tem intenção de vender, tiram de exchange porque não tem intenção de vender, para acumular, para surfar a alta. Então, assim, se as baleias estão vendendo, estão comprando, estão acumulando, o sentimento tem que ser o mesmo. Não deixem essas liquidações, esse fundo, esse bear trap, não deixem, se o preço perca um pouco esse suporte aqui, caia lá para 54, 55, não se desesperem. Se o preço sofrer aqui, quando sofrer a forte resistência aqui de 61, 62, que já está sofrendo, não deixem isso tirar vocês do mercado, tudo bem? Enquanto isso, depois desse caos total na democracia venezuelana, a Venezuela bloqueou a Binance e o Twitter. Basicamente, a Venezuela cortou aquele sistema de peer-to-peer, P2P, da Binance, que basicamente os venezuelanos estavam tentando trocar a moeda venezuelana de maneira rápida por Bitcoin, fugir da inflação, fugir da moeda fraca para Bitcoin, e a Venezuela cada vez mais restringiu o acesso à criptomoeda. Uma vez o governo venezuelano estimulou o uso de criptomoeda, a galera comprou, foi uma exchange estatal, digamos assim, controlada ali pelo governo, e do nada eles falam, não, simplesmente agora os seus bitcoins são meus, mas eu vou te dar uma moeda venezuelana no lugar. Aí deram uma moeda venezuelana no lugar. Eu estou resumindo a história de maneira informal para vocês do que aconteceu. Enfim, então é muito complicado vocês deixarem um grande capital, e seja qual for a exchange. Por mais que a Binance garantiu a segurança dos ativos, garantiu que estão seguros, e quando a situação normalizar, o preço, os ativos vão estar disponíveis. Eles até, não a Binance sim, mas a recomendação agora é que eles usem, que os venezuelanos usem uma VPN ou uma rede privada virtual para tentar fugir desse bloqueio e conseguir acessar o mundo cripto, porque é basicamente isso. A única coisa que é sua, sinônimo de liberdade, são seus bitcoins. Nem digo em altcoins, mas ter bitcoin ao meu ponto de vista, sobrevivência. Ter bitcoin em uma carteira privada é sobrevivência. O mundo acaba e seus bitcoins continuam lá. Basicamente é isso. Quando colapsou aquele apagão que 70% dos computadores do mundo são usados pela Microsoft, e o serviço Microsoft, que você viu banco tradicional no mundo inteiro caindo, aqui no Brasil menos, mas tiveram relatos de Bradesco, Nubank, Inter caindo, voos sendo cancelados no mundo inteiro, a Web3 continuou rodando. Então, assim, isso ao meu ponto de vista, sobrevivência. Além disso, Bitcoin é o ouro, porque é programado para ganhar valor. Enquanto você vê o dólar, o real desvalorizando absurdo, eles são programados para desvalorizar e para no futuro mudar, como a gente já mudou de moeda diversas vezes. O real, sabe por que tem bicho na nota de real? Porque a gente gastou todos os nossos heróis nacionais em moedas que não deram certo. Cruzeiro, cruzado, enfim. Bitcoin, ao meu ponto de vista, é questão de segurança para vocês. Enquanto isso, nosso Fear and Greed continua no medo. A gente ontem foi ali para o 39, chegamos a fazer o potencial neutro ali em algum momento, mas de fato saímos do medo extremo. Nas últimas semanas visitamos o patamar do medo extremo. Também não voltamos para aquela fase de euforia, que foi quando o Bitcoin bateu lá em cima, o último 70 mil dólares, por aqui. Fizemos, como eu reportei, essa armadilha de urso, que fez o mercado ficar de maneira apocalíptica, sangrando, tudo caindo, Nasdaq caindo 5%, Nikkei caindo 13%, Buffett vendendo as ações, enfim. Agora a gente volta para o medo, tá? Sai do medo extremo, com essa expectativa de diminuir o corte de juros, com a expectativa da eleição americana que está chegando, a tendência é o Bitcoin surfar essa quinta onda que vai levar a patamares bem maiores. Enquanto isso,
última coisa, a live, a entrevista do Musk com o Trump vai rolar às 8 horas da noite para eles, para a gente aqui no horário brasileiro é 9 horas da noite, vai ser transmitida pelo X. A tendência é que eles falem, ataquem bastante os democratas, ataquem a Kamala Harris, falem bastante sobre a economia, sobre o que o Trump pretende fazer com a economia americana, conversem bastante também sobre criptomoeda, ficar aí de olho no gráfico da Dogecoin, porque o Elon Musk gosta da Dogecoin, então pode ser que ele faça alguma coisa para tentar manipular esse mercado, fale que vai aceitar a Dogecoin na Tesla, o Trump fale que vai, enfim, criar uma reserva de valor estratégica também em alguma outra cripto, que vai ver algum... Enfim, especulações a rodo. Ao meu ponto de vista, é uma live interessante para vocês verem. Não é tão tarde, 9 horas da noite. Assista aí meia horinha de live, 40 minutinhos, para entender o que está acontecendo. De qualquer forma, amanhã eu vou falar muito sobre isso, sobre esse papo com vocês. Vou trazer lá no meu Instagram alguns vídeos sobre isso também. Tudo bem? Então, fiquem ligados nas notícias do mundo. Eu vou ficando por aqui. Mais tarde eu volto com Solana, Ethereum, enfim. Comenta aí que outras criptos vocês querem ver. Pediram criptos para mim e eu vou trazer elas também para vocês aí, tudo bem? Vou ficando por aqui. Bons trades a todos.